Tava na canseira de só perder dinheiro, decidiu virar concurseiro. E como é que faz pra passar? No meu canal eu vou te ensinar. Passei pobre, todo mundo pode. Passei pobre, você também pode. E aí, molecada, tudo bem com vocês? Retomamos aqui o nosso estudo no CPC, na parte de princípios e regras ainda, né? Princípios, normas. Vamos falar agora sobre o princípio da cooperação. Nós já falamos lá em cima. O problema é o seguinte, pessoal. Às vezes parece que a gente está repetindo bastante, mas a repetição é didática. Mas além da didática da repetição, acontece essa repetição porque um assunto interliga ao outro. A gente vai falar do contraditório, acaba jogando ampla defesa. A gente fala da celeridade processual, acaba tendo que falar do princípio da boa-fé. Tá? E à medida que nós vamos avançando, nós temos que retomar para falar especificamente de cada princípio. Tá joia? Bom, o princípio da cooperação. Acho que já falamos lá em cima. Vamos abrir aqui o nosso amado CPC. Onde é que está? Tá lá em cima, né? Está no artigo 6º. Ó, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Então vamos lá. Aqui, ó, o princípio da cooperação está consagrado no artigo 6º do CPC. Bom, é preciso, pessoal, ó, todos devem cooperar. Por quê? Apenas uma pessoa, apenas a parte, apenas o juiz, apenas o serventuário, o que agir de forma a violar o princípio da boa-fé objetiva, ferrou. O processo já vai ter um entrave absurdo, tá? Exemplo, se você, enquanto parte, ficar interpondo recursos, agravos, atravessando petições intermediárias protelatórias, enrolando o processo, isso aqui não vai ter, ó, em tempo razoável, isso aqui não vai existir. O processo não vai conseguir andar, não vai fluir em tempo razoável, tá? A decisão de mérito justa e efetiva. Se você ficar impedindo a parte de produzir provas, se você ficar atrapalhando a prova, se você ficar mentindo no processo, tá? Isso aí, o que vai acontecer? A decisão de mérito ela vai ser injusta ou ela acaba não sendo efetiva, né? Então, ao mérito, você tem que... Voltamos ao exemplo do convênio médico. Proceda-se a cirurgia do autor, no prazo de 24 horas, sob pena de multa. Se a empresa não quiser, ela não faz. Ela paga a multa, tá certo? Principalmente quando o juiz limita, né? Às vezes coloca assim, multa, mixaria de R$100, R$200 o dia, limitada a 5 mil, limitada a 10 mil. Enquanto a cirurgia custa 300 mil, não faz, né? Depois, eventualmente, vai ter outras medidas coercitivas, aumenta-se a multa, mas aí ela vai rolando, né, cara? O próprio método da operadora é igual ao banco. Se ela largar o valor de 500 mil da cirurgia no banco, ou fazendo investimentos e girando esse negócio, compra ação, vende ação, tem outros investimentos paralelos, ela lucra o valor da cirurgia em um mês. De novo, ela dobra o capital, né? Então ela prefere pagar a multa. Às vezes ela sabe que o cara tá para morrer. Não, dá uma enrolada aí, o cara não vai aguentar uma semana, morre, mas não paga isso aí. Depois o dano moral é pequenininho. Já sabe que o dano moral no Brasil é ridículo, né? Não é melhor pagar 50 mil de dano moral se ele morrer do que 500 mil na cirurgia e todo o tratamento depois que vai passar de 1 milhão, entendeu? Então é isso aí. Bom, então... nós precisamos analisar o seguinte. No processo civil, é preciso ter... Alguns juristas falam que o juiz, por exemplo, ele é passivo, não pode fazer nada. Só que isso aqui não se atribui ao ordenamento jurídico nosso. Ele precisa, sim, tem dever de agir de ofício, ele tem dever de observar se as partes estão respeitando a boa-fé e tal, né? Tem aqui a cooperatividade... O negócio tá escrevendo. Ixi, meu Deus do céu. Cooperatividade e atividade. O juiz pode ser ativo? Ele pode ficar intervindo toda hora? Não, também não. Porque aí seria um fair play, aquele negócio do juiz ficar tomando partido toda hora. Não, é mais isso aqui, ó, é cooperatividade. Nós não podemos ver o sistema processual hoje como o juiz ativo ou o juiz passivo, mas que ele seja cooperativo, assim como todos os atores do processo.
tá? Porque, pessoal, todas as partes, eles são responsáveis por isso aqui, tá escrito, ó, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, um ajudando o outro, para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Razoável, justo e efetivo. Então, todos são responsáveis, tá? O poder-dever de agir do juiz fica aí de manter a condução dos trabalhos de forma respeitosa, urbana e eventualmente, indeferindo pedidos protelatórios, indeferindo, como se diz, qualquer intervenção das partes que esteja inviabilizando o julgamento de mérito, tá? Que mais? Ó, vamos olhar aqui o código. Ó. Por exemplo, aqui, ó. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 e 320, tem erro na inicial, né? Inépcia, tem erro na qualificação das partes, enfim, os requisitos da petição inicial 319, né? Ou tem defeitos irregulares, ou, meu Deus do céu, de irregularidades, às vezes, de representação, tá sem procuração, tal, que pode dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, emende ou complete, indicando com precisão, o que deve ser corrigido ou completado. Então, veja bem, há um princípio que nós falamos da primazia do julgamento de mérito. A gente prefere que o mérito seja julgado, tá certo? Então, o juiz, ele já coopera. O que ele tem que cooperar? Ele tem que falar de forma clara, ó, isso aí tá errado, tal coisa. Tem juiz que fazia assim, ó, e tem uns que fazem até hoje. Emenda inicial. Emenda inicial? O que esse cara tá falando? Emenda pra quê? Você não sabe onde tá o erro, sabe? É igual o professor quando você está na faculdade ou na escola, você faz alguma coisa e tal, você acha que fez uma boa avaliação, errado. Aí não tem vista de prova e problema seu, você não vai ajudar você a corrigir, não vai te explicar o que está errado, não resolve, entendeu? Não tem efetividade. Então, ele tem que dar o prazo e tem que explicar o que está acontecendo. Porque, eventualmente, se você não concorda, você explica para o juiz, fala, não, excelência, é porque eu não fiz isso por causa disso. Ou senão, eu vou agravar, porque para mim está errado, entendeu? Então, a preferência é que se julgue o mérito, tá? Então, deixa eu anotar aqui, ó, 321 CPC, primazia pelo julgamento de mérito, cooperação do juiz, tá certo? Vamos ver aqui o que é mais. Outro artigo que a gente pode observar aqui também, ó, é o 537. Ó, a multa, independente do requerimento da parte, poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença ou na fase de execução, desde que suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para o cumprimento do preceito. Esse negócio da multa, pessoal, é outra cooperação do juiz, independente da parte. Porque, ó, 537 CPC, aplicar multa para efetivo cumprimento de ordem judicial. É também uma cooperação do processo pelo juiz, tá? Então, essa multa é aplicada, né, para efetivação, porque senão as decisões judiciais, já falamos isso, vira mera recomendação. Não podemos admitir que assim seja. Determinado é determinado, tem que ir lá e tem que fazer. Então, se você não tem meios coercitivos, principalmente em caso de empresas, né, eventualmente pessoas físicas já vai uma ameaça lá, se não cumprir é preso por desobediência. Dá problema, pode responder por crime contra a ata tentatória da dignidade da justiça, não sei o quê. Aí você já vai meio, né? Agora a pessoa jurídica, se não der pelo menos uma multa para doer no bolso, vira nada. Então, e em alguns casos a multa também não está valendo, não. A empresa prefere pagar a multa, igual acabamos de falar, tá certo? Então, nesse sentido, alguns juízes têm colocado assim, multa de tanto a tanto, sem prejuízo de condução do responsável pela empresa para a delegacia, para que responda pelos crimes de desobediência. Então, já tem uma outra vertente. Peraí, vamos pegar o bonitão, vamos levar ele para a delegacia. Aí ele fala assim, não, eu não vou para a delegacia, eu não quero ter na delegacia, eu vou lá agora preso, vou pagar, entendeu? O gerente da empresa acaba se virando e dando jeito de liberar a cirurgia ou o que for, tá? Bom, aqui, ó, nós temos um outro artigo, 774, que é o que a gente acabou de falar ali, ó.
ato atentatório à dignidade da justiça, tá? Artigo 777, que frauda a execução, se opõe maliciosamente à execução, dificulta ou embaraça a realização de penhora. E aqui, ó, resiste injustificadamente às ordens judiciais, tá? Intimado não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora, não exibe provas da propriedade, tá? Então, não tenha cooperação, tá? Você tem que cooperar. Todos os atores do processo, ainda que você esteja sendo prejudicado. Você está perdendo, problema seu. Está perdendo porque o juiz entendeu que assim deveria ser, né? Ainda assim, você precisa cooperar. É preciso que se entenda que o Poder Judiciário, quase sempre, quando julga um feito, por isso que se prioriza o julgamento como se diz, o não prosseguimento da lide, que se resolve em conciliação. Porque quando o juiz decide, as partes ficam aguadas. Um ou outro ali sempre vai sair prejudicado, tá? Ou ainda que os dois lucrem, sempre vai um sair mais prejudicado que o outro, um mais revoltado, um que achava que teria que ter direito a tudo, tá? Então, o que tem que ser olhado nisso aí? As partes precisam entender que compõem um todo, que é o processo civil, fazem parte de uma coletividade, de uma sociedade organizada, onde todos merecem respeito e trato com urbanidade. Você pode discordaram entre si, levou a um juiz teoricamente imparcial para decidir quem tem razão, acabou. Você não tem que sair xingando, você não tem que ficar com ódio, você não tem que ficar querendo prejudicar, atrapalhar o processo. Faz parte do jogo, tá certo? Do ambiente democrático e da vida em sociedade. Se você não quer esse tipo de coisa, você vai viver com os índios lá na aldeia e mesmo assim você vai arrumar para a cabeça que vai aparecer um pajé, um cacique, sei lá como é que chama, e acaba julgando os conflitos da aldeia, tá? Então, viveu em sociedade, e sociedade não digo cidade, sociedade no conceito de reunião de pessoas. Onde tem várias pessoas reunidas, forma-se uma sociedade organizada, com regras e punições, acaso se viola essas regras. Nós nascemos com um senso de justiça. Nossos pais, quando nós brigávamos entre irmãos, ou até hoje, não sei qual a idade de vocês aí, quando se briga entre irmãos, o pai e a mãe não chega e decide, peraí, o que está acontecendo aqui? Tá. Não, esse negócio aqui, esse brinquedo é seu, esse doce é seu, esse é seu, vamos parar com isso aqui. Não, você está querendo pegar o doce do seu irmão porque esse aqui você já comeu o seu. Então, é um julgamento de uma autoridade superior a nós, que deveria agir de forma imparcial e justa, e efetiva e em tempo razoável. Vamos resolver agora e acabou o conflito. Depois abraça e são amigos de novo e acabou, entendeu? Não precisa ficar com esse negócio. Bom, seguindo aqui, pessoal, nós falamos aqui do princípio da cooperação, atrelado a ele ao princípio da boa-fé, que nós já adentramos nele, né? Como acabamos de dizer, é preciso que todos os atores do processo atuem com boa-fé, tá certo? Essa boa-fé objetiva, ela é algo assim, é uma norma de como todas as pessoas devem agir, de forma proba, de forma regular, honesta, leal, tá? E ao mesmo tempo é uma forma de como não agir. Ela impõe um dever passivo de não agir. Você não pode agir contrário aos princípios da boa-fé. Então, melhor que você fique quieto, certo? Então, é o dever de agir ou não agir, preservando-se a lealdade, honestidade, probidade, respeito, enfim, acho que deu para entender, né? O conceito de boa-fé é bem amplo, né? Cada um entende que isso viola boa-fé, isso não viola boa-fé, isso aqui é direito meu mentir, é ampla defesa, tá? Mas nós temos aqui alguns sinônimos do que seria agir de boa-fé. Todos sabemos o que é agir de boa-fé, né? É meio que intrínseco. Esse negócio aqui tá danado, hein, rapaz? O teclado tá uma zica. Bom, e os desdobramentos dessa boa-fé, os desdobramentos da boa-fé objetiva, tá? Para o bom andamento do processo civil, nós podemos verificar com princípios atrelados a ele, né? Entre eles, o da lealdade, nós temos ali o princípio da celeridade processual e vários outros que, se você não observar a boa-fé, você ferra com tudo, né? Esse princípio da boa-fé objetiva, pessoal, ele deve ser visto ainda assim como um critério de interpretação. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui.
Não, aqui é do procedimento liminar. Deixa eu ver. Ó, veja bem, ó, do pedido, tá? O pedido deve ser certo, ok? Tem que ser um pedido objetivo, eu quero isso. Não posso sair pedindo por alto, né? Um pedido deve ser certo. Parágrafo primeiro. Compreende-se o principal, os juros legais, correção monetária, as verbas de sucumbência, inclusive os honorários vicatícios. Você tem que colocar tudo lá. Agora, o principal é isso aqui que a gente tem que abordar, ó. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Pessoal, veja bem, esse princípio da boa-fé determina ao juiz que interprete o pedido com boa-fé também. Interprete o princípio no conjunto geral do postulado. Ainda que um pedido seja contraditório com outro, exclui um, deixa o outro. Ele pode analisar o contexto geral em razão do conjunto da obra. Ele pode verificar que é um erro, ele pode pedir para emendar. Às vezes você não pede. Por exemplo, você abordou... Atenção, hein? Você abordou uma ação trabalhista. Abordou a ação trabalhista. Não, eu não vou ficar falando de ação trabalhista. Apesar que a ação trabalhista ela usa o CPC subsidiariamente. Mas vamos achar um exemplo aqui na parte de processo civil puro, né? Natural. Veja bem, você entrou com a ação de cobrança de honorários advocatícios contra um cliente. No texto da sua petição, você colocou lá que você trabalhou fazendo um contrato X e colocou o preço da tabela do AB. Ó, esse contrato, fazer ele a OAB determina preço mínimo R$2.000. Eu fiz diligência na delegacia e o preço de diligência é R$1.500. Eu fiz tal coisa assim, fui no cartório, é R$2.000. Lá no final, você colocou assim, requer, seja pedido, requer o negócio do cartório, condenação a pagar o valor do cartório, requer a condenação pagar o valor da delegacia, tá? E aí você esquece de colocar o pedido de condenação a pagar o contrato que você elaborou, uma minuta de acordo, um contrato. Um único pedido, mas você abordou ele todo no corpo da petição, tá? Você não pediu lá embaixo, mas... E ao final você não coloca assim, por tudo quanto exposto pede deferimento, tá? Beleza, o pedido ele deve ser certo. Só que, vamos interpretar direito aqui, ó, o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé. Você esqueceu de pôr lá embaixo, mas você ficou meia hora, você usou 2 páginas falando que o contrato que você fez foi muito bem feito e por isso você precisa receber. Aí o juiz não vai te dar porque lá embaixo você não escreveu, entendeu? É nesse sentido, ok? Bom, vamos anotar aqui, por exemplo, então, artigo 322, cadê o negócio do parágrafo aqui, gente? Ué, teclado, fuleira esse aqui, parágrafo 2º, tá? Vamos ver como é que eu coloco aqui pra gente lembrar. Desdobramento da boa-fé objetiva, que é um exemplo aqui, a interpretação do pedido pelo juiz deve ser pautada pela boa-fé e conjunto da petição, ok? Outra situação, artigo 389, vamos ver, ó, 389, não, confissão, 389, 398, não é isso que eu tava procurando não, viu? Mas de susto acaba valendo, né? Por exemplo, aqui que fala, ó, prazo, ó, o requerido dará sua resposta em 5 dias subsequentes à sua intimação, ó. Se o requerido afirmar que não possui documento à cor, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer outro meio, que a declaração não corresponde à verdade. É a necessidade do processo civil de se manter o julgamento de mérito e um cooperando com o outro. O juiz permite lá, o outro ajuda de cá e vai tentando chegar na busca da verdade. No processo penal a gente chama de verdade real, né? Já aqui no CPC fala-se da verdade processual. É meio que vergonhoso, inclusive, para o brasileiro, né? A gente não precisa... O que aconteceu não quer dizer que é verdade. É o que se pode provar. No processo civil não se pauta pela verdade, mas pelo que está nos autos. Não é bem assim não, deveria tudo ser produzido de boa fé, tá? Num mundo perfeito, a gente imagina, como já foi falado antes, que as partes buscam a resolução do processo, a resolução da lide, a solução do caso via judicial, porque não conseguiram sozinhos chegar a um consenso, a decidir exatamente quem está com a razão. Mas eles, teoricamente, deveriam chegar lá com a verdade. Ó, aconteceu isso, isso, isso. Eu acho que por conta disso, eu tenho razão. O outro fala assim, não, mas eu acho que por conta daquilo, o outro, eu que tenho razão. E o juiz pondera na balança e vê, certo? Então, só que na prática não é bem assim. Na prática,
é o que pode provar, é o que você chega lá e mente, e o cara sai rindo da sua cara, não conseguiu provar, bobão, ganhei, tá? Bom, como já falamos ali, a boa-fé, ela cria os deveres e poderes, tá? De forma adicional, de forma em linha colateral, tá? Para as partes, para o juiz, para todo mundo. Ó, para as partes, nós vamos encontrar aqui, ó, no artigo 77, nós somos obrigados, viu, pessoal, ficar passeando pelo código para lá e para cá, em razão da própria organização do processo e da repetição, que ele às vezes fala a mesma coisa em outros pontos, sabe? Tá danado. Vamos buscar aqui na parte de cima que aparece o primeiro. Mas que coisa, né, pai? Não vai aparecer, não. Continua onde tava. Ah lá, tá no 1 aqui, ó. Bom, ó, além de outros previstos neste código, outros deveres, né? São deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. Todo mundo que interviu, o perito, o juiz, o promotor, o delegado, não, delegado não, porque dificilmente tem um negócio de delegado aqui em processo, o escrivão, o analista, o judiciário, todo mundo, né? As testemunhas, os informantes, sei lá, um mundo velho de gente, tá? Todos eles devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. Deveriam. A lei diz que é dever seu falar com a verdade. Inclusive, se você faltar com a verdade, você pode responder lá. Eles colocam lá que você teve uma litigância de má-fé, tá? Fala-se muito em relação a poder mentir quando você não é testemunha, quando você é parte, né? A parte que faz juramento, que presta compromisso. A parte presta compromisso de dizer a verdade, nada mais que a verdade, não sei o que, pode ser preso, não sei o que, aquela frescura toda. E o autor não presta juramento, não presta compromisso, tá? Então, aí chega-se aquele papo, não, pode mentir. Há controvérsia, não há não. A lei fala, todos têm que expor o fato conforme a verdade, né? Ó, artigo 67, agir com a verdade, ok? Isso que eu disse aqui, ó, boa-fé objetiva, honestidade, agir com a verdade, tá? Ó, não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes que são destituídos de fundamento. Então, ó, você vai pedir algo que sabe que não tem fundamento, que você está errado, você está de palhaçada, entendeu? Aí você vai fazer uma defesa totalmente descabida? Não, cara, você vai lá e admite. Outro dia desse eu representei um cliente em audiência trabalhista, ficou bravo comigo. Não, porque você admitiu. Meu amigo, é a verdade. Veja bem a situação, hein? Era para ele pagar R$200 mil de direito trabalhista. Nós conseguimos remediar. No fim, o melhor ator do processo ganha, tá certo? E conseguimos aí uma conciliação e ele pagou R$8 mil. R$8 mil, que era para se lascar com 200. Aí falou, não, você não me ajudou em nada, você não ganhou o processo, não. Meu amigo, por quê? Porque eu admiti certas coisas, né? Não tem como você negar, cara. Se você negar tudo, você tá ficando doido. O juiz vai te ferrar. Então, você tem que admitir que o cara trabalhou em hora extra, você admite parcial, tá certo? Então, era um caso, por exemplo, o cara falava que trabalhava todos os dias 12 horas por dia, certo? 12 horas por dia. Aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que admitir que ele trabalhava dia sim, dia não, 12 horas. Todo dia ele dava algumas horas extras. Então, é melhor eu admitir 4 horas extras dia sim, dia não? Ou é melhor eu admitir centenas de horas no final do processo, no cálculo final, entendeu? Deixa eu ver um outro exemplo lá. O que foi que outra coisa que a gente admitiu? Olha, realmente ele prestou serviço e a gente não registrou. Não registrou. Você vai apresentar defesa disso como? Não, ele. Ou você nega que conhece o cara, fala, esse cara é doido, ele tá processando a empresa errado. Não tem como, velho. Não tem como. Então você tem que admitir, na sua contestação, não perca tempo de todo mundo. O cara pediu o reconhecimento do vínculo trabalhista, em razão do vínculo, o registro em carteira. Tem vínculo, acabou. Realmente tem vínculo. Não tem vínculo nesse período todo que ele está falando, que ele é safado. Nesse período aí ele prestava serviço uma vez por semana, não tinha vínculo, tá? Mas no outro período que ele fala, ele teve vínculo sim. E esse vínculo gera direito a registro. Nós sabemos e vamos registrar. É assim que funciona, tá? Então, ó, agir com a verdade, não formular pretensão autoral, não apresentar pedido ou defesa sem fundamento, ok? Ó, não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Então, peraí, ó. Não produzir provas inúteis. Se é inútil, é desnecessário, né? É meio que redundância.
a declaração ou a defesa de direito, ok? Não vou nem pôr isso aqui, no geral, tá? Cumprir com exatidão as decisões judiciais de natureza provisória ou final e não criar embaraço ou efetivação, igual nós falamos ali. Vou fingir que não é comigo. Não vou cumprir, entendeu? Não vou ser encontrado para ser intimado dessa decisão. Principalmente quando é liminar. Você sabe que tem uma liminar contra você. Você ainda não foi citado para integrar a lide. Você fica correndo igual gato. Rato correndo de rato. Rato correndo de gato. E não se aparece. Toda hora que o oficial de justiça lá, não tá aqui não. Não tá aqui não. Não é aqui não. Não conheço não. Entendeu? Aí não cumpre. Não, eu não posso assinar não, porque eu não sou nada aqui na empresa, não sou faxineiro, tem que ser a pessoa certa. E aí vira aquela confusão, o oficial tem que certificar, que ele não tem que ficar correndo atrás de funcionário específico, ele tem que chegar na recepção, protocolar e acabou, eles que se virem, tá? Mas tudo isso aí atrapalha a efetividade do processo. Então cumprir de forma exata decisões judiciais. Pessoal, tem prova que não tem jeito de produzir, tá? Nós estamos falando aqui no mundo ideal. Tem juiz que é meio vida louca, tem juiz que é meio pancada, entendeu? Você está pedindo gratuidade de justiça, o juiz chega lá e fala assim, apresente a declaração de imposto, a certidão de imóvel, a certidão de carro, apresente as contas bancárias, apresente passaporte, apresente a foto do RG para ver se você estava com cara de rico, se você estava com cara de pobre. Tem coisa que não se cumpre porque não tem jeito, tá? Mas aí você agrava, você fala que não dá para cumprir, você contesta, você fala, meu amigo, esse tipo de prova é prova diabólica, como é que eu vou produzir isso? Não existe essa prova, tá? Entendeu? Se ele insistir, você agrava, tá certo? Aqui, ó. Declinar no primeiro momento em que lhes couber falar nos autos, o endereço, declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Informar o endereço, é o que eu estou dizendo. Não, mudou, não está aqui não. Aí você não acha o safado e você não consegue cumprir a decisão, né? Não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Cara, você inova de forma ilegal, o negócio é proibido por lei e você faz uma maracutaia, inova e chucha um negócio no meio lá que você ferra com o processo inteiro, certo? Então isso aí não pode, tá? Não inovar de forma ilegal, ok? Informar e manter atualizados seus dados cadastrais pelos órgãos do Poder Judiciário, administração tributária, a mesma coisa, é o que falamos lá em cima, tá? Então, aqui nós vemos que ele pode aplicar multa, em algum lugar aqui, ó, multa, ó, independente da incidência prevista no artigo tal, multa aqui, poderá ser fixada até 10 vezes o valor de salário mínimo, é vedado as partes empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados na justiça. Tudo isso aqui faz parte do princípio de boa-fé, de respeito, de urbanidade, do agir legal no processo, tá ok? Bom, vamos falar aqui, ó, aproveitando que nós entramos aqui, eu já vi aqui uma situação que fala dos advogados públicos, Ministério Público, essa turma aqui que tem prazo em dobro, esse tipo de coisa. Então já vamos adentrar no princípio da igualdade, ok? Pessoal, esse princípio da igualdade, o juiz deve sempre priorizar que as partes sejam tratadas de forma igualitária. Já falamos lá em cima, contraditório, o respeito, a moralidade, o caramba, para que o bem da sociedade seja alcançado, tá? A solução pacífica e harmônica, tá bom? Eu acho que a gente já até olhou esse artigo lá em cima, é o que eu falo, a gente parece que está indo e voltando no mesmo lugar, mas é por conta de partes do princípio. Ai, nossa Deus do céu, o dedo dando câimbra aqui. Bom, princípio da igualdade. Ó, no artigo 7º, vamos ler ele todo, vou até colocar aqui, ó. Artigo 7º do CPC, ok? É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, certo? Aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Pessoal, ó, efetivo contraditório com igualdade. Na parte geral, lá acho que na primeira aula nós já falamos sobre isso aqui e precisamos voltar. O que é efetivo? Um exemplo bem simples, tá? Nós vamos fazer uma corrida. Vamos fazer uma corrida dos bichinhos aqui, tá certo? Ó, vamos fazer a corrida, beleza? Quem subir na árvore primeiro vai ganhar a recompensa, os animais. Ó, tá aqui a melhor comida que cada animal gosta, tá certo? Nós temos aqui 5 animais, certo? 5 animais. Quem subir na árvore primeiro ganha, hein? Ó, nós temos aqui o macaco, um rato,
tá? Nós temos um cachorro, nós temos deixa eu ver, que outro animal que a gente pode pôr? Um coelho e por último nós temos um peixe. Peixe. Quem subir na árvore primeiro ganha. Quem vai ganhar isso aí? Nós já podemos imaginar que será o macaco, né? Ainda que o cachorro consiga subir, ainda que o coelho suba, eu não sei, o coelho sobe em árvore, acho que não sobe não. Mas, se quiser sobe, né? Tem umas garras fortes. Mas o peixe eu sei que não sobe, né? Aí nós vamos fazer uma corrida e vai ser igual? Não, as regras são as mesmas. Vai ter que sair do mesmo ponto de partida, do mesmo ponto de chegada e o mesmo tempo necessário. Tá justo? Isso é igualdade? Não, não é igualdade. Da mesma forma, animais que realmente conseguiriam subir. Um macaco, um cachorro, um gato. O macaco é sempre mais rápido. Ele ganha vantagem. É o ambiente dele. Ele tem um rabo para segurar, ele vive daquilo ali. Então, o que é o ideal? Tratar de forma desigual os desiguais. Você pega o cachorrinho, fala, ó, cachorro, segundo os cálculos aqui e tal, você tem uma desvantagem aí de pelo menos uns 3 metros em relação ao macaco. Então você vai começar 3 metros à frente do macaco. Você vai começar 3 metros antes dele, tá? E aí, cara, aí beleza, aí a gente efetivou a igualdade. Então por que vindo agora no exemplo prático do CPC, por que o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Procuradoria Pública tem prazo em dobro? Porque, teoricamente, tem muito mais processos e complexidade para atuar do que o advogado privado. Então, às vezes não, viu? Às vezes essa não é uma máxima real. Porque, por exemplo, você, advogado privado, entra com um processo contra o município X, que tem 5 mil habitantes. É um município pequeno, tem 5 mil habitantes. As demandas que o município tem judiciais em andamento nesse momento não são tantas, são poucas. Só que você, ao contrário do município, você é um advogado de uma grande empresa de representação do Estado de São Paulo, onde você tem 7 mil clientes ativos, processos em andamento 7 mil, enquanto o município tem 50, tem 20. Você se lascou na sua igualdade, né? Mas o código, o legislador não tinha como prever esse tipo de coisa toda. Eventualmente você pode pedir dilação de prazo, você pode explicar lá e tal, né? Mas se você pegou esse tanto de clientes, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter a estagiária, você tem que ter outros advogados, certo? Já o ente público é aquele procurador pronto, né? Bom, já vindo aqui para o artigo de baixo, ó, a gente não ficar indo e voltando, o artigo 8º, CPC, o que ele diz? Ó, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, tá? Observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Esses princípios são gerais para a administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A gente vai fazer uma aula aí de direito administrativo e vai falar sobre isso aqui, tá? É o LIMP, as iniciais. Então, se aplica a toda a administração pública, inclusive ao juiz. Mas o que é mais importante? Ó, na hora dele aplicar a lei, ele tem que agir com razoabilidade. É por isso que fala assim, é razoável, é proporcional você aplicar uma multa de R$1 milhão para uma empresa que te deu um prejuízo de R$500. Não é proporcional, não é razoável, né? Atendendo aos fins sociais, verificar quem é pobre no sentido legal, tá? Que precisa da gratuidade da justiça. Esses fins sociais também, e bem comum, está atrelado a algo mais profundo que o juiz deveria observar, nunca observa, mas deveria, como, por exemplo, o seu caso é grave, certo? O seu caso é grave. Você tem direito a uma indenização aí que deveria custar R$2 milhões. Okay? O princípio da reparação integral do dano. Contudo, ao ele aplicar essa lei, ele tem que olhar o bem comum geral, o fim social, o impacto social que isso vai gerar. A partir do momento que ele tira o capital da empresa, R$2 milhões, e põe para você, esse era o capital de giro da empresa. A empresa que vai falir e vai colocar 400 funcionários na rua, 400 famílias sem emprego. O juiz está observando os fins sociais? Ele está observando o bem comum? Não só o bem comum, não só dos participantes do processo, mas da sociedade. Entende? Então vamos anotar aqui, ó, artigo 8º do CPC. Ao aplicar a lei, o juiz deve observar impactos sociais e o bem comum, resguardando a dignidade da pessoa humana. Ó, um exemplo bom que a gente vê nisso aqui, pessoal, ó, é a ação de alimentos. A ação de alimentos, normalmente o juiz coloca assim, observando o binômio,
possibilidade, necessidade, né? Ainda tem o trinômio, razoabilidade, aí vai, né? Cada um aumenta o tanto que quer nisso aí. Mas ele tem que observar isso aqui, ó. Razoabilidade e proporcionalidade. Principal, o binômio, tá? Por quê? Não é desejável que retire a dignidade da pessoa humana do pai. O pai ganha R$1.500. Eu vou tirar R$1.000 dele, 2/3, e vou dar pra criança. Aí vai sobrar 500 pro pai pagar aluguel, comer, vestir, beber, ter transporte, lazer, tudo, certo? Não se observou. Então tem que ver ali se realmente precisa, a necessidade da criança e a possibilidade de pagamento do pai. Tem que casar isso aí, tá? E sempre observando esses princípios aqui do artigo 8º, tá joia? Bom, aqui nós temos agora o princípio da igualdade. Faz parte do princípio da igualdade ainda? Faz parte do princípio da igualdade a ordem de julgamento dos feitos. Para se observar essa igualdade, como que é feito? Você tem que fazer conforme a ordem cronológica que chega esse processo até você, enquanto juiz. Artigo 12. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente, não é obrigatoriamente, tá? Preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Qual que foi chegando primeiro para ele fazer a sentença? Está concluído para a sentença. Ele tem que ir na ordem. Ele deve ir na ordem. Eventualmente, ele não precisa fazer isso quando tem preferência legal. É um idoso, pessoa com grave enfermidade mental, urgência, réu preso, tá certo? Todos esses têm preferência. Então, ordem de julgamento dos feitos, artigo 12 do CPC, ok? Vamos lá. Ordem cronológica preferencialmente, ok? E aí, exceto as próprias imposições por lei e outras aqui, são excluídas da regra do caput a sentença de ação proferida em audiência homologatória de acordo ou de improcedência liminar do pedido. Então, às vezes, o juiz marca para você assim, audiência una. Eu tenho audiência de instrução, julgamento e tudo. E lá mesmo ele faz a sentença. Não gosto, cara. Não gosto desse tipo de audiência, não gosto desse tipo de procedimento, porque, em regra, a sentença está pronta. O juiz já analisou e já vai dar. Então, acaba que você fica chovendo no molhado, você fica perdendo tempo fazendo instrução, produzindo prova que não estão sendo devidamente valoradas, já que o juízo já tinha essa sentença pronta antes mesmo de você chegar lá, tá? Porque demora para fazer uma sentença. Então, o juiz está com ela pronta para fazer na hora? Claro, não sou contra se o caso for de sentença. Por exemplo, o juizado especial é um negócio que às vezes é rápido. O juiz fala assim, defiro o pedido e tem direito ao reparo do produto sem custo em garantia. Pronto, por conta do artigo tal, da lei tal. Rápido, fundamentou, acabou o problema. Simples. Agora, a maioria não, cara. A maioria você se lasca. A maioria é complexa a causa, tá? Mas, enfim. Não precisa seguir ordem de preferência. O julgamento da sentença feita em audiência. Às vezes, só homologação de acordo. Eu pedi um acordo aqui, as partes entraram em um acordo, fizeram um acordo extrajudicial e pediu só para o juiz homologar. Ele pode homologar rápido, ele não precisa ficar esperando a hora. Você já pensou a dificuldade que ia ser? Você tá com um acordo aqui. Nós dois brigamos. Vamos fazer um acordo nós dois, por escrito. Vamos pedir o juiz homologar para não dar problema. Não, vamos esperar. Ele tem 5.000 processos na frente. Daqui 3 anos ele homologa. Não adianta fazer acordo, certo? Ou de improcedência liminar do pedido. Liminarmente o juiz fala, esse pedido é impossível. Esse pedido não posso dar. E tá tudo errado aí. Beleza, ele pode fazer de pronto, tá? O julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos. Então, às vezes tem casos, muitos casos idênticos aí, ou parecidos, que já tem uma tese jurídica aí em caso de julgamento repetitivo, que aí o juiz aqui só vai aplicar. O juiz da sua cidade fala assim, como é que eu falo? Exemplo, tem uma lei aqui agora, um processo em andamento, para reconhecer um outro índice de correção para o FGTS depositado na Caixa. Antes estava a taxa TR, e essa taxa TR, ela é a taxa que não existe, ela é zero e às vezes até abaixo da inflação durante esses anos todos. Então,
Já o STF praticamente já decidiu que essa taxa TR não pode ser aplicada porque ela não corresponde aos índices inflacionários. Agora estão brigando lá para ver qual índice que nós vamos aplicar. O mesmo índice da poupança, nós vamos aplicar o índice da IGPM, nós vamos aplicar o índice de preço consumidor. Qual índice nós vamos aplicar, tá? E aí vamos decidir. A partir do momento que decide lá no STF, tem processos no país inteiro suspensos, aguardando a decisão judicial lá. Tá todos os sobrestados aguardando a decisão do STF. Vamos ter que parar. A hora que sair a decisão do STF, vai haver um julgamento em bloco. Então, em vez do juiz largar na ordem de preferência, ele pode pegar todos os processos que falam de FGTS da cidade e colocar meio que um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele vai só mudar os cálculos, tal, porque um tinha tantos meses, outro tinha tantos anos, tal, e reconhecer que a taxa está errada conforme o julgamento do STF, por exemplo, né? Nós paramos. As decisões proferidas com base no artigo 485 e 932, esses também podem ser mecânicos, também podem ser julgados sem respeitar a ordem cronológica, tá? O 485 fala do quê? Das vezes que o juiz não resolverá o mérito da ação. O cara pediu desistência, houve um reconhecimento de prescrição, de perempção, de falta de interesse de agir, essas coisas, tá? Tem um monte de opções aqui, tá? Existência quando ele acolher a existência de convenção de arbitragem, ele vê que ele é juiz incompetente. Então, ele pode ir lá e falar, não. Quando eu não vou julgar o mérito, eu posso extinguir o processo mais rápido. O processo já está mais de um ano parado por negligência das partes. Ele pode ir lá e extinguir, tá? Então, ele não precisa respeitar a ordem de preferência. Ou ainda aqui na fase de recurso, no 932 fala do relator. Quando ele não conhecer do recurso, negar provimento do recurso se for contrário à súmula do STF, acordo proferido pelo STF ou STJ, entendimento firmado incidente em resolução de demandas repetitivas, assunção de competência. Tem várias hipóteses que o julgador não precisa esperar e julgar em ordem cronológica, tá? Ordem cronológica, vou ter que colocar aqui já, exceto isenção legal de seguir a preferência cronológica, ok? Isso é só para vocês lembrarem. Mas aí no papel de vocês aí, no caderno de estudo, vocês vão fazendo aí o mais completo possível aí, tá? Deem uma revisada nesses artigos. Nós falaremos deles mais adiante, porque o processo civil, o Código de Processo Civil é muito complexo, é muito amplo, então nós vamos depois falar de cada instituto mais adiante com calma, tá bom? Bom, eu acho que nosso tempo aqui já deu. Seguimos para a próxima aula. Até mais. Tchau.